Paulo Roberto Pires, na apresentação do livro Elite da Tropa 2, adverte: a quem lê está reservado outro desafio: distinguir com clareza quem é herói e vilão e quando. Mesmo no mundo do crime organizado e na violência extrema, a lealdade faz toda a diferença, muitas vezes por linhas tortas. De repente me liga um velho amigo. Juro para vocês que, de fato, foi assim. Cláudio Ferraz. Nós trabalhamos juntos quando eu estive no governo do Rio, em 99. Ele ajudou a desenhar o programa Delegacia Legal, esteve envolvido com a reforma da perícia. Enfim, é um velho companheiro. E eu não falava com ele já há muito tempo. Ele disse: Luiz, eu acho que eu precisava de um livro. Nós poderíamos escrever um livro sobre as milícias no Rio, porque, olha, já são 400 presos em 4 anos. É um universo que está sendo desnudado pelo nosso trabalho. As pessoas ainda não conhecem, nem no Rio de Janeiro, a gravidade disso. E apesar do Marcelo Freixo, deputado do PSOL do Rio de Janeiro, que conseguiu bancar finalmente a CPI, foi fundamental, apesar de pesquisadores, amigos nossos, dos nossos esforços, apesar disso tudo, quem conhece a milícia é quem está sob suas patas, suas garras, sob sua tirania, pagando o preço, às vezes, com a sua vida e com a sua liberdade. Mas o grande público ainda não tem informações, sobretudo fora do Rio de Janeiro. Quando a gente viaja, todos perguntam: e o tráfico? Meu amigo, o tráfico já era, acabou. Quer dizer, evidentemente existe, mas não é um personagem importante mais, comparativamente com as milícias. Quando o Cláudio me fez a proposta, eu disse: puxa, Cláudio, nós estávamos nos negando ao desafio de escrever o Elite da Tropa 2, porque nós não contávamos com uma pessoa como você, não tínhamos esse conhecimento. Se você quiser, é bem-vindo a bordo, e aí então nós seguimos. Só existem tráfico e milícia, fontes dos piores crimes, porque a polícia é conivente, cúmplice, acionista, sócia ou protagonista do empreendimento. Os mafiosos das milícias são policiais ou ex-policiais de ambas as polícias, civil e militar, ou bombeiros. O resto é exceção. Agora eu te devolvo a pergunta: que guerra é essa? Essa que envolve as milícias? As milícias são máfias compostas por policiais corruptos, alguns bombeiros, alguns civis, alguns ex-traficantes, alguns agentes penitenciários, mas principalmente policiais, militares e civis na ativa, que se deram conta de que não era mais necessário manter-se como sócio menor da empreitada criminosa do tráfico, porque o tráfico no Rio de Janeiro só existe nos moldes como existe por conta da sociedade com o que eu chamava banda podre da polícia, um segmento policial que é parceiro do crime. Quer dizer, é evidente, você conta para qualquer um. Assim, ó, no Rio de Janeiro você tem boca de fumo. Você conta para um estrangeiro, para um europeu, tem boca. O que é boca? É uma loja, é um ponto de venda. Um ponto de venda é um ponto de venda, mas é fixo, sedentário, para as pessoas irem lá comprar. Mas se as pessoas, se os consumidores sabem onde é, a polícia não sabe. Se esses pontos são fixos e se os usuários conhecem o mapa da mina, a polícia também conhece, óbvio. Portanto, se o estabelecimento varejista continua funcionando, é porque pagou sua taxa aos cúmplices policiais, certo? E as negociações são negociadas, são celebradas, são acordadas ali à luz do dia, à luz do sol. Não há nenhum pejo, não há nenhum pudor. Isso que torna as comunidades ainda mais revoltadas, mais indignadas, porque elas assistem àquelas guerras e não compreendem, se sentem, e são efetivamente vítimas inocentes desse confronto, porque dizem: mas que confronto é esse se vocês estão negociando? Se o carro de polícia vem carregado de armas aqui, abre na frente de todos para distribuir as armas, vender as armas, se a droga vem no carro da polícia, se vocês negociam e pagam a polícia na nossa frente, agora vão combater o crime com força, com a guerra, mas em que mundo nós estamos, não é? A milícia é um salto de qualidade no desenvolvimento racional da economia do crime, porque a economia
o crime tem uma dimensão econômica que é racional como toda economia. O fato de ser ilícito não altera o fato de que é uma prática racional que atende a lógica determinada de demanda e de oferta, com preços regulados, com intervenções. Enfim, o mercado funciona assim. E há um mercado extraordinário. Se você imagina a possibilidade de impor um despotismo sobre uma comunidade, um território, se você se impõe pela força sobre um território e sobre uma população, você pode muito mais do que simplesmente usar a liberdade que você tem de fazer o que você quiser nesse espaço. Você pode muito mais do que simplesmente vender droga. A droga responde a uma demanda específica que é forte, mas é insulada, é circunscrita, é limitada. Mas há todas as outras atividades econômicas que podem ser taxadas como uma espécie de um Estado, efetivamente, aí um Estado paralelo, né, que é capaz de cobrar taxas de toda a prática econômica, inclusive até por exemplo, do direito de morar. Então, você paga o aluguel, mas paga uma sobretaxa para o miliciano. Você quer acesso ao transporte, à luz, gás, você tem de se servir dos milicianos, que cobram preços superiores aos preços praticados no mercado por conta do controle que exercem da coação, que aí intervém e, digamos, desequilibra o mercado. O tráfico já era, está em franco declínio. As milícias, as nossas máfias, não param de crescer. São um sucesso. A tendência é que as máfias substituam o tráfico ou se unam a ele. É muito mais atraente para o criminoso tomar conta de um território como a velha máfia faz, extraindo proveito, benefício e lucro de todas as atividades, inclusive criando, porque eles são muito inventivos, inclusive com espírito empreendedor, desculpa, criando novos negócios. Exemplo, que nós contamos no livro, que é fantástico. Caixa Econômica Federal fez lá um projeto de apartamentos, prédios para habitação popular. Bom, ótimo, vamos vender todos esses apartamentos para a população que necessita desse tipo de moradia. Vamos fazer uma propaganda, vamos vendê-los todos. E vamos promover uma mudança em massa no mesmo dia. E vamos organizar essa comunidade aqui. Então, efetivamente, fizeram isso, venderam os pobres coitados que compraram, caíram no conto do vigário, compraram essas unidades residenciais, ocuparam-nas com o provimento das condições de transporte oferecidas generosamente pelos milicianos, né? Uma vez ocupados todas as residências, os milicianos, então, impuseram as taxas, né? Luz, água, etc., o serviço de condomínio, transporte e tudo mais. Se compôs ali não só um curral eleitoral, prospectivamente, mas também uma base para exação fiscal ilícita, digamos assim. Bom, a Caixa Econômica entrou na Justiça para reaver os imóveis, evidentemente, né, para reintegração de posse. Então, as milícias tomaram de assalto a associação de moradores daquele bairro, matando a liderança, porque a liderança resistiu à cooptação, matando, atropelando, completamente sem nenhum prurido, é claro, eles não têm nenhum limite, matando a liderança, proclamando-se, então, defensores do povo. E foram à Defensoria Pública sensibilizar a Defensoria. Esses pobres senhores, pais de família, mães de família, pagaram pelos imóveis e agora estão tendo de abandoná-los pela reintegração de posse. E a Defensoria ficou sensibilizada, vendo que ali havia, porque há questões sociais e humanas, agora já são reais. O povo não tem culpa do que precedeu, do capítulo anterior. Vocês podem imaginar uma situação como essa? E migrações, eles estão promovendo migração da Baixada para a Zona Oeste, para algumas áreas, porque eles vendem território público, terreno público, mas eles vendem como se fossem proprietários. Porque interessa formar comunidade, interessa adensar demograficamente a área, porque cada indivíduo é uma contribuição, uma taxa prospectivamente. Então, isso é muito mais atraente, isso gera muito mais renda, né? E os milicianos são homens, em geral homens, sempre homens, eu nunca vi mulher, mas são bem informados, são profissionais, têm 30, 35 anos, 40 anos, às vezes estão na faixa dos 20, mas fizeram um curso de polícia, são técnicos, sabem administrar,
conhecem o seu universo, falam de igual para igual, ameaçam os seus colegas, os policiais sempre me disseram, o Cláudio endossa isso, os policiais não têm medo dos traficantes, em média não têm medo, a não ser no momento do confronto você sente a agonia do confronto, mas não tem medo, porque eles não vão sair dos seus bunkers para ameaçar a sua família. Mas os seus colegas são tremendamente ameaçadores. Sair de um grupo para criar a sua própria milícia pode até ser aceito, desde que a pessoa que sai não cobice os territórios e os negócios do chefe. Para não ser considerado traidor, o sujeito tem que conversar com o líder e procurar uma área pela qual o chefe não tem interesse. O que não se perdoa é o rompimento para disputar a mesma região e as mesmas fontes de renda. Isso tudo nasce da segurança privada informal e ilegal e do orçamento público da segurança que é insuficiente e irrealista, formando-se o que eu chamo de gato orçamentário, para usar a linguagem miliciana dos gatos, né? É o budget cat, tem o net cat, tem isso aqui, então tem o gato orçamentário. O gato orçamentário é uma ligação clandestina que liga o Estado, que é zelador da legalidade, supostamente, ao pântano da ilegalidade, que liga o orçamento público à prática do ilícito. Como? O policial ganha o salário salvo em Brasília, em casos excepcionais aqui e ali, mas, em geral, salários insuficientes. Muitas vezes indignos, incompatíveis com a magnitude dos desafios que enfrentam, com a importância da sua tarefa histórica, a construção da democracia, enfim, é uma instituição fundamental. No entanto, os salários, no caso do Rio de Janeiro, são os segundos piores do Brasil, para vocês terem uma ideia da gravidade. Bom, o policial tem que sobreviver, como todos nós, e vão se dedicar a um segundo emprego para completar sua renda, um bico, como eles dizem. Onde é que vão fazê-lo? Onde tem experiência, onde tem competência, na área da segurança, então na segurança privada. Ocorre que isso é ilegal, com exceção de Brasília e em algumas áreas em São Paulo, porque é um projeto piloto lá buscando uma nova regulação, mas é um caso absolutamente à parte. Então, é ilegal. As autoridades fingem que não veem. Por quê? Se vissem, teriam de interceptar, reprimir, impedir que se fizesse essa ligação do funcionário público com a segurança privada. E se isso acontecesse, se houvesse essa repressão, para onde iria a demanda salarial? Ao governo, ao Estado, e o orçamento público entraria em colapso, porque é um orçamento irreal, incompatível de fato com a necessidade até de reprodução da unidade doméstica do policial. Então, diante disso, as autoridades fingem que não veem. E se cria, então, um casamento perverso, uma cumplicidade, uma espécie de funcionalidade de desiguais, não é? Para que o orçamento não seja alvejado, não seja desestabilizado. Sob a sombra da indiferença, da negligência oficial, transcorrem dinâmicas benignas e malignas. As benignas são policiais honestos, honrados, trabalhadores que precisam sobreviver e vão à luta, honestamente. É ilegal, mas a motivação é absolutamente honesta e justa. E há também um maligno que se aproveita da negligência, da omissão oficial para organizarem-se como grupos de extermínio, para gerar insegurança e vender segurança, para funcionar aqui e ali como pistoleiro, em certos estados ainda existe isso, ou, no estágio mais avançado de evolução dessa perversa racionalidade, para estruturarem-se como máfias, como milícias. Ou nós pagamos decentemente aos policiais e há uma redefinição dos orçamentos públicos, ou essa situação vai passar a ser incontornável. Ou nós disciplinamos essa matéria, criamos normas e, ao invés... Isso é típico brasileiro, né? Nós proibimos e depois viramos o rosto, a regra não pega e nós hipocritamente convivemos com a nossa boa consciência que está salva. E a prática horrorosa, sem direção, assume seu próprio caminho.